Vai começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e parabéns pra nós! E alguns queridos, bem-vindos ao episódio número 50 desse podcast. Sim, pasmem, faz um ano que ele existe. O primeiro episódio do podcast foi ao ar no dia 16 de março de 2020. Então, se você tá ouvindo esse episódio no dia do lançamento, o aniversário, na verdade, é só amanhã. Mas a gente já tá comemorando porque estamos aí no nosso episódio número 50. Ah, e sim, eu tô sozinha aqui por um tempinho, rapidinho, mas para contar para vocês algumas coisas que eu aprendi e descobri fazendo esse podcast. Mas fica sossegado que daqui a pouco a mãe do Japinho e o Átila vão estar aqui comigo para comemorar também. A gente vai comer bolo, vai cantar parabéns, vai ter direito a bexiga e tudo mais. Afinal, a festa é da firma. Mas antes de começar a minha listinha que eu fiz aqui, uns números que eu quero mostrar pra vocês, eu vou dar os recados da semana, nossos recados da paróquia, que são muito importantes e precisam ser dados toda semana, mesmo no nosso aniversário. Aliás, você podia aproveitar e me dar de presente de aniversário aí e seguir todos esses recadinhos aí que eu vou passar pra você. Primeiro, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Segue a gente no Spotify, no SoundCloud, no Instagram, lá no YouTube, dá uns minutinhos pra Fê, assina no iTunes, dá 5 estrelinhas e deixa um comentário. Isso é muito importante pro podcast e ainda não custa nada. Tem muito episódio bacana que você pode mandar para aquele grupinho de WhatsApp que você tem. Eu tenho certeza que muita gente tá precisando ouvir uma palavra aí de apoio, tá precisando aprender alguma coisa ou só se divertir também, porque a gente tem muitos episódios divertidos. Número 2, estampas exclusivas. O podcast tem estampa exclusiva de camiseta e a gente tem estampa em parceria com as artesãs convidadas. Temos camiseta, baby look, modelo infantil e plus size, tem eco bag, tem caneca, e a venda desses produtos ajudam a pagar o custo fixo do podcast. Para comprar, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. Lembrando que esse mês de aniversário, esse mês de março de 2021, tá? A gente não sabe como vai ser no próximo ano. Todo mundo vai ter desconto. 15% de desconto em todas as estampas que estão disponíveis no site. Inclusive, tinha algumas estampas lá no site que eu ia tirar, mas eu resolvi deixar até o fim do mês como presente para vocês também. Mais uma oportunidade aí de adquirir a sua camiseta, a sua caneca, a sua eco bag com alguma estampa bacana. A gente também tem uma estampa comemorativa de aniversário muito legal que as minhas queridas pés de mesa me ajudaram a criar. Então hoje lá no site tá também disponível essa estampa nova que também entra aí nos 15% de desconto. E o cupom de desconto, ó, aproveita aí, presta atenção, é podcast faz 1 ano. E 1 ano em numeral, tá? Número 1 e não escrito 1. Então, repetindo, o cupom de desconto é podcast faz 1 ano. Número 3 é o nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. Acessa lá o apoia.se/podcast entrelaçadas. Já tem apoio a partir de 5 dinheirinhos, onde você vai fazer parte dos melhores amigos lá do Instagram. Lá eu dou spoiler, coloco foto exclusiva e também por escrito as dicas da semana. Vai ter os filmes, as séries que a gente dá de dica aqui toda semana. Tem lá nos destaques, é só clicar que você vai ver de todos os episódios. E com 15 dinheirinhos, além de você fazer parte dos melhores amigos lá do Instagram, você faz parte do nosso grupo maravilhoso exclusivo lá do Telegram. Você vira uma pé de mesa. Lá você recebe o episódio antes de todo mundo e pode conversar com a nossa comunidade artesã mais maravilhosa desse mundo. Muito obrigada aos pés de mesa que estão lá. O link para apoiar também tá na descrição desse episódio ou lá na bio do Instagram. Muito obrigado a quem me apoia, muito obrigado a quem vai me apoiar ou quem já me apoiou também. Este podcast está fazendo 1 ano por conta de vocês. Muito obrigada mesmo. E se você tá ouvindo esse episódio no dia de lançamento dele, que é dia 15 de março de 2021, amanhã, dia 16, a gente vai ter uma live lá no YouTube às 6 horas, ou seja, às 18 horas. Não quero ninguém às 6 horas da manhã lá não, hein? 18 horas.
eu, Raquel e Átila pra cantar parabéns, comer bolo, pra fazer o tão esperado sorteio. Vai ser ao vivo na live de amanhã, dia 16 de março de 2021. Se você tá ouvindo esse episódio depois, tudo bem, vai lá, ouve a gente também, porque a gente vai falar outras coisas além do sorteio. Vai ser divertido, vai ficar gravado. Então é isso, gente, bora pro episódio. Bom, pra começar esse episódio, eu queria agradecer muito todos os ouvintes por esse 1 ano. É um trabalho que eu faço com muito amor e a minha meta é poder dedicar cada vez mais ao podcast e poder trazer novidades sempre. Melhorar cada episódio, conseguir fazer disso meu principal trabalho de verdade. Então eu agradeço demais a todas as pés de mesa que colaboram financeiramente. Eu não tenho nem palavra pra agradecer, assim, muito obrigada de verdade, porque essa ajuda financeira faz com que eu consiga dedicar essas minhas horas ao podcast e também pagar os custos fixos dele, que ele existe, né, como eu digo lá sempre, toda semana, lá nos recadinhos da paróquia. Agradeço muito também quem não é pé de mesa, mas tá aqui toda semana me ouvindo, comentando, compartilhando. Isso também ajuda demais o crescimento do podcast e me diz que eu tô no caminho certo. Toda vez que eu recebo um comentário, recebo alguém compartilhando o podcast, falando alguma coisa, isso me dá quentinho no coração. Dá coração no quentinho, eu ia falar. Não, dá quentinho no coração. E eu agradeço demais e me diz que eu tenho que continuar. Bom, depois de ter agradecido tudo, até caiu um cisco aqui no meu olho, eu queria pular pra parte dos números. Sim, parte que eu adoro, números. Sim, gente, eu gosto de números. Queria dar alguns números aqui dos episódios pra vocês saberem um pouco das curiosidades. Vamos lá, a gente tem 4.270 minutos de episódio, gente. Isso pensando nos 49 episódios que já foram, porque esse não conta, porque eu não sei quanto tempo vai ser ainda, né? Preciso gravar ele pra poder saber. Isso equivale a quase 3 dias inteiros ouvindo episódio. Imagina você, 24 horas ouvindo esses episódios, você precisa de 3 dias pra terminar todos os episódios. Ou, se você ouvir durante seu horário de trabalho, assim, tipo 8 horas por dia, são quase 9 dias inteiros ouvindo podcast, ouvindo essa minha voz maravilhosa no seu ouvido. Bens a Deus, hein? Espero que ninguém faça isso. Mas tá aí uma curiosidade. A gente teve 50 convidados diferentes, apesar de a gente ter tido 49 episódios e alguns convidados vieram mais de uma vez, teve alguns episódios que a gente teve mais de um convidado. Então, juntando todo mundo, eu contei um por um, e a gente teve 50 pessoas maravilhosas que passaram por aqui, ou seja, 50 convidados diferentes. Sendo que quem participou mais vezes foi a nossa querida Bru Scopel, com 3 participações. Obrigada, Bru! Muito obrigada! Oi, eu sou a Bruna Scopel, sou do blog Crochêland, que é um blog que fala menos de crochê que do resto, porque a vida é muito ampla e a gente tem muita coisa pra viver, né? São muitos aspectos de uma crocheteira e a gente fala de todos eles. Oi, eu sou a Bruna Scopel, do Crochêland, e também, eu tô com a Fernanda. Alguém, por favor, bloqueia minha criatividade, porque falta hora no meu dia pra fazer todas as coisas que vem na minha cabeça. Oi, eu sou a Bruna Scopel do Crochêland e vivo enrolada, nascida pra ser novelo, mas estamos aí tentando bater um papo gostoso com a Fer sobre tendências, espero que vocês curtam. Teve também a Fê da Meia Tigela, que já participou 2 vezes. Teve a Dani Ribeiro também, que já participou 2 vezes. Teve a Raquel, que começou a participar e depois virou quadro fixo. Mas a gente teve 50 pessoas diferentes aí que passaram por todos esses episódios. E a gente teve 2 episódios com 3 convidados, que foram os episódios que deram mais trabalho pra editar. Mentira, nem foram tantos assim, nem foi tão trabalhoso. Mas eu tinha mais 3 vozes além da minha pra poder editar, que foram os crossovers com os podcasts. Então foi o episódio com o Papenauê. Eu sou a Gabi e cheirar papel novinho é meu vício. Olá, eu sou Elaine e minha relação com papel são 3. Corte, dobre e cole. E eu sou a Adri e descobri que não precisa saber usar tesoura para trabalhar com papel. E o episódio número 40 com as meninas do Chá com Novelos. Oi, eu sou a Amanda Orofino e é Natal, gente. Estou muito feliz que é Natal. Apenas isso. Olá, meu nome é Fernanda Valu e eu estou triste com o Natal. Eita! Oi, eu sou a Sofia Botelho e eu amo Natal, então também tô super feliz. A gente chegou na marca de impressionantes 220 mil plays. Uau! Gente, isso
das plataformas que eu consigo acessar, que eu consigo ter as estatísticas. E isso significa o quê, na verdade, né? Isso quer dizer que alguém deu play em algum episódio. Então pode ser a mesma pessoa deu play em vários episódios, pode ter dado play no mesmo episódio, conta como um play, mas ainda assim, gente, 220 mil plays é muito play. E eu fico, assim, impressionada no tamanho que tá se tornando esse podcast. Queria agradecer mais uma vez, vocês vão me ouvir agradecer esse episódio inteiro, vai ser isso o episódio, tá bom, gente? E o episódio mais ouvido no Spotify foi o episódio 17, que é o Arte e Artesanato com o Clube do Bordado. Eu sou Vanessa Israel, sou gateira, bordadeira e estou misteriosamente há quase um mês acordando todos os dias às 4 horas da manhã. Eita! Eu sou a Renata Dânia, estou há 103 dias em isolamento dentro da minha casa e o bordado transformou a minha vida pessoal e profissional. E no YouTube foi o episódio número 1, que é o Primeiros Passos no YouTube, que eu gravei com o Átila. Eu sou Átila Kawauchi, eu sou do Pintando Miniaturas e estou aqui como um convidado, um dos primeiros, ou o primeiro convidado. O primeiro. O primeiro. É só porque é amigo, né? Foi o que deu pra conseguir na última hora. O backup ali, o vão... pneu que tava vazio ali. Exato. Vocês vão ouvir ele bastante, gente, porque quando não tiver convidado... E no SoundCloud, o episódio número 12, com a Bia Moraes, que era quando eu comecei, era tudo mato. Oi, eu sou a Bia Moraes e sim, eu era essa pessoa que achava que crochê era coisa brega. Olha só! Revelações logo no começo. Exatamente. Curiosidades numéricas ditas, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês uma lista de 10 coisas que eu descobri e que eu aprendi fazendo o podcast. Primeira coisa que eu descobri, e que eu aprendi, na verdade, editar, sem mesmo saber nada antes. Eu, na verdade, nunca tinha editado áudio na minha vida, mesmo vídeo também nunca tinha editado, e queria deixar mais um agradecimento aqui ao Átila, que foi quem me ensinou o básico, e um próximo agradecimento ao YouTube, né, porque foi lá que eu tirei todas as minhas dúvidas quando eu precisei. Eu não sabia nada de edição de áudio, nem de edição de vídeo, né, no caso aqui do podcast a gente tá falando de áudio, e eu aprendi e fui aprendendo, né? Conforme o podcast foi ganhando números, né? Foi criando mais episódios, eu fui aprendendo coisas. E algumas vezes eu queria algum efeito, queria resolver algum problema que deu ali. Eu precisava de algo muito específico. E aí, às vezes, eu passava horas no YouTube procurando coisas. Como fazer efeito de voz, não sei das quantas, assim. Então... eu fui aprendendo, fui criando aí um repertório e hoje já acho que eu posso dizer que eu sei editar um episódio. Mas para vocês verem que não é impossível aprender as coisas e fazer, eu não sabia absolutamente nada de edição de áudio. Inclusive, eu queria deixar aqui alguns exemplos de alguns áudios para vocês ouvirem como é um áudio sem nenhum tratamento. Vou pegar um pedaço aqui de um áudio sem tratamento e mostrar depois como é que é ele quando vai pro ar para vocês, né? Porque eu tenho muita gente que acha que não tem muita edição, mas tem sim. Às vezes eu fico até impressionada com a minha maravilhosidade de edição, mentira. A minha modéstia também é muito boa, mas é impressionante como às vezes a gente precisa dar uma limpada, né? Precisa cortar alguma coisa que a pessoa enroscou na fala. Vou mostrar aqui pra vocês a diferença de um áudio sem edição e um áudio com edição. Ouve aí. Falando de identidade criativa, o quanto isso reflete nos produtos que você produz, pensando em produção mesmo, e pensando no sentido de eu faço o que eu gosto ou eu faço o que vende? Isso tem a ver também com a minha identidade criativa? Vocês acham que essa coisa do produto, de o quanto... que tipo de produto que eu tô produzindo, assim? Se isso muda? Total. Eu tô falando muito total. Eu não sou de falar total, enfim. Não sei por que eu tô com essa total na cabeça. Mas sim... Mas muda totalmente, olha lá, de novo. Meu Deus do céu, sobe espírito. Mas muda sim. Mesmo que... Como é que eu vou explicar? Bom, vamos lá. Identidade criativa, ela faz com que você traga sua visão, sua verdade pro trabalho.
Falando de identidade criativa, quanto isso reflete nos produtos que você produz, pensando em produção mesmo, no sentido de eu faço o que eu gosto ou eu faço o que vende? Isso tem a ver também com a minha identidade criativa? Vocês acham que essa coisa do produto, de o quanto, que tipo de produto que eu tô produzindo, assim? Mesmo que... Como é que eu vou explicar? Bom, vamos lá. Identidade criativa, ela faz com que você traga sua visão, sua verdade pro trabalho, né? Isso também foi uma coisa que perguntaram demais. O cliente me pediu rosa claro e eu usei o rosa claro, mas ele falou que não era rosa claro, era rosa bebê. Aí você fala, ai meu Deus, como assim? Qual a diferença disso, né? Então, como que eu tenho que dizer quais são as características do produto? O que o cliente tá certo? O que eu tô certa? Como é que é essa parte? Eu tô ouvindo. É aqui. Mas aí se der algum problema, eu tá regravo. Interferência? O que tá acontecendo? Começaram a furar no andar de cima, mas eu sempre sigo. E aí qualquer coisa eu regravo a minha parte, se precisar, só pra gente não parar Sim. Fica tranquila. Não, mas aqui tá... Como os áudios são separados, amiga, não tem problema. Vai ficar bom, né? É que eu realmente comecei a achar que tava tendo alguma interferência, mas tudo bem. Não, é só o meu que se precisar eu arrumo aqui, fica tranquilo. Então, a questão das características do produto é assim. Quanto mais detalhes e mais características você der, melhor. Isso também foi uma coisa que perguntaram demais. O cliente me pediu rosa claro e eu usei o rosa claro, mas ele falou que não era rosa claro, era rosa bebê. Aí você fala, ai meu Deus, como assim? Qual a diferença disso, né? Então, como que eu tenho que dizer quais são as características do produto? O que o cliente tá certo? O que eu tô certa? Como é que é essa parte? Então, a questão das características do produto é assim. Quanto mais detalhes e mais características você der, melhor. Bom, número 2 das 10 coisas que eu aprendi, eu descobri aqui com o podcast, é que eu conheci muita gente bacana, muita gente legal de verdade, e algumas delas viraram amigas bem próximas, inclusive. Queria agradecer, aliás, a todo mundo que participou e que acabou virando aí amiga de alguma forma, porque tá aí sempre que eu preciso, a gente acaba trocando WhatsApp, acaba trocando contatos, e toda vez que eu preciso, tá aí pra conversar comigo. Queria agradecer, mandar beijo pra Bia Moraes. Viramos, assim, amigas super próxima depois do episódio. E Bru também, Bru Escopel também, conversamos muito depois, também virou amiga. Raquel, né, vou nem dizer, beijo Raquel, que de convidada virou parte essencial aí desse podcast. O Átila não, que o Átila já era amigo, não conta, né? A gente deixa o Átila pra lá. Mas muito, muito obrigada pra todo mundo. E queria dizer que eu conheci gente muito legal. Gente que eu achei que não era acessível, né? Que você fala, nossa, tem aqueles milhões de seguidores, nunca nem vai me responder. Não só me respondeu, como foi muito bacana comigo, como foi muito delícia gravar. As pessoas falam que ficam nervosas pra gravar. Eu também fico nervosa às vezes, dependendo da pessoa que a gente vai gravar, que a gente é muito fã, né? E aí acaba ficando nervoso, mas foi muito legal e eu espero conhecer muito mais gente, que eu tô adorando trazer gente nova aqui toda semana pra vocês. Número 3, eu aprendi a profissionalizar o meu trabalho e a valorizar o meu trabalho. Bom, essa coisa do áudio é um negócio que eu nunca levei... Na verdade, eu sempre fui meio chata com áudio, muito mais chata com áudio até do que com vídeo. É engraçado que Fagner, né, meu marido, ele é muito chato com vídeo. Às vezes a gente tá assistindo algum filme, alguma coisa, e a internet dá uma caída, fica aquela coisa meio pixelada, ele fica super incomodado, já não me incomoda tanto. Eu falo, beleza, segue a vida. Mas o áudio ruim sempre me incomodou e eu não sabia. Então, com o tempo, eu fui vendo quanto era importante eu profissionalizar as coisas, eu comprar equipamentos legais, eu tá sempre fazendo cursos, ouvindo coisas, vendo como as pessoas estão fazendo podcast. Então, eu tenho sempre tentado me atualizar, sempre tentado ir atrás do que é melhor, e eu sei que faz diferença, sim. Eu sei que talvez eu seja um pouco chata, bastante chata, mas eu sei que faz bastante diferença no final das contas. E valorizar esse trabalho todo que eu faço, né? Eu realmente, ouvindo toda semana as pessoas falando aqui como a gente precisa valorizar, é um negócio que vai entrando na minha cabeça também e tá transformando, inclusive, o meu trabalho. Então, eu acho que isso foi muito gratificante pra mim, de aprender aí no podcast. Número 4, eu aprendi a monitorar tudo. Já perdi áudio, já tive que gravar de novo, já tive cada perrengue que hoje já não sofro mais. Aliás,
Já faz um tempo que eu não tenho nada muito grave de acontecer, assim, nas gravações, mas já perdi áudios. Aconteceu uma vez, vou contar aqui, que o erro foi meu. Eu mudei as coisas de lugar, porque como eu tô gravando agora tudo, né, tudo à distância, eu tenho o microfone, o gravador, tudo aqui no cantinho, e ele fica montado, e eu só puxo o microfone e depois eu encolho ele. Depois eu vou até botar uma foto pra vocês verem lá no Instagram, como é que funciona aqui o meu cantinho de gravação. E ele fica todo montadinho. E aí eu troquei de mesa, né? Eu comprei uma outra mesa um pouco maior pra ficar um pouco mais confortável, e eu tive que trocar o suporte do microfone, as coisas de lugar. Nisso, o cabo do meu microfone desconectou. E eu não percebi. E aí eu tive um episódio de 1 hora, eu não me lembro exatamente qual episódio foi, mas foi 1 hora de episódio em silêncio, porque não gravou absolutamente nada da minha voz. Por sorte, a pessoa era super bacana, gravou de novo comigo, enfim. Mas foi um erro meu. Hoje eu não paro de olhar pro lado aqui pra ver se tá gravando. Eu deixei o gravador aqui no lugarzinho onde é só dar uma olhadinha pro lado pra ver se tá gravando mesmo, pra ver se minha voz tá saindo, pra monitorar, porque é necessário. Inclusive, ficar de olho em quem tá gravando comigo, né? Aí, você tá com fone, não dá dando pra ouvir, tá gravando direito? Você tá vendo se o teu tá gravando? Porque também já aconteceu aí de, sei lá, faltar espaço sei lá, a pessoa tá gravando pelo celular e aí faltou espaço no celular, parou de gravar e a pessoa não viu. Enfim, coisas aí aconteceram e eu aprendi que é necessário ficar muito atenta e monitorando isso 100% do tempo. Outra coisa que eu aprendi, que é um negócio que eu presto atenção mais quando eu tô editando, que eu faço isso durante a gravação, é gravar e já antecipar como eu vou editar. Na minha cabeça, óbvio, né? E aí, muitas vezes, a pessoa tá falando, eu já tô pensando na próxima pergunta, em como que eu vou conectar e tal, e às vezes eu nem ouço o que a pessoa falou, assim. Não que eu não ouço o que a pessoa falou, mas às vezes me escapa uma frase, uma palavra, que quando eu tô editando eu falo, nossa, essa pessoa falou isso mesmo? Não lembro disso. Normalmente é uma palavra, uma frase, assim, porque normalmente eu tô pensando já pra, inclusive, diminuir o meu trabalho, né? Isso foi uma coisa que eu também fui aprendendo com o tempo, em como editar de uma forma mais rápida. Hoje eu já consigo editar um episódio em 4 horas, mais ou menos. Antes eu levava 8, 6, né? Hoje eu consigo entre 4 e 3 horas, tem um episódio inteiro pronto. Antes era bem mais tempo. E isso é muito devido a como eu gravo também, né? Isso eu aprendi e fui tentando... quem participou aí de episódios já comigo sabe que eu vou tentando não interromper, seguir, pra gente ter menos cortes possível, menos edição possível, né? Inclusive pra facilitar o meu trabalho, mas às vezes eu tô com o olhar meio perdida porque eu já tô pensando na próxima pergunta ou como eu vou editar aquilo. Outra coisa também que eu aprendi é continuar gravando mesmo quando a internet dá ruim, e isso acontece com uma certa frequência. Às vezes a internet é minha que dá ruim, às vezes é a da pessoa que dá ruim, e aí tem aquele delay enorme que é muito engraçado, porque aí eu vou falar e a outra pessoa fala junto, e aí uma atropela a outra, mas eu sempre falo pras pessoas, olha, se der algum ruim aí, termina o que você estiver falando, porque tá gravando aí localmente o seu e tá gravando aqui localmente o meu. Aconteceu hoje, antes de gravar esse episódio aqui, eu tava gravando um outro episódio, e aconteceu de a minha internet falhar e a pessoa terminou, foi ótimo, conseguimos sucesso, porque a gente depende muito da internet, né? Eu aprendi que eu preciso depender da internet aí, mas que ela falha às vezes. No episódio que eu fiz com a Bianca, do Trem de Linha, a gente tava com um delay bem grande, tanto é que eu pedi pra ela desligar a câmera pra ver se melhorava um pouco. Então foi a única pessoa que eu gravei sem câmera, justamente pra gente ver se melhorava um pouco a nossa internet. E ainda assim tinha um delay bem grande, mas eu acho que a gente conseguiu criar um fluxo de gravação, assim, muito boa, até porque, acredito ela por ser atriz também, fazer todas as gravações, ela já tava acostumada, e eu fui entendendo o tempo do delay, e deu super certo. Mas assim, a gente tem que estar preparada pra dias que a internet não tá preparado pra gente. Outra coisa que eu aprendi é ter contatos na manga pra episódios de última hora. Porque, gente, eu tento me antecipar, juro pra vocês que eu tento fazer um calendário bonito, tento convidar as pessoas com antecedência, tento deixar tudo bonitinho, mas às vezes a vida acontece, né? Às vezes é comigo, às vezes é com a pessoa, e aí a gente não consegue gravar, ou às vezes eu mesma acho que tenho mais 3 pessoas pra gravar e não tenho mais ninguém.
e aí eu preciso recorrer aí às nossas queridas amigas. Aliás, Bru, obrigada, já foi uma dessas aí que eu recorri e me ajudou numa última hora. O episódio da Maré também eu tinha uma outra pessoa marcada que desmarcou comigo, da Maré ia ser mais pra frente, e aí eu consegui antecipar o dela. Então a gente tem que ter esses contatinhos assim na manga pra quando acontece, pra toda segunda-feira vocês terem aí o episódio de vocês. Uma coisa também que eu descobri, que eu aprendi, que eu acho que é muito legal, é enxergar a sutileza no trabalho das pessoas convidadas. Não olhar pro trabalho delas como só vou falar com a mãe do Japinha, nós vamos falar sobre encadernação. Não necessariamente, né? O nosso trabalho envolve tanta coisa, envolve tantos aspectos, desde dessa parte de criatividade, parte de organização, parte mais formal, até a técnica em si. Então, conseguir olhar para a pessoa que eu vou convidar, olhar para o trabalho dela e tentar sugerir algum tema é uma coisa que eu fui aprendendo também com o tempo, né? Olhar ali no Instagram dela, olhar os stories para ver o que acha que conecta mais. Normalmente eu abro para a pessoa pedindo para ela algum interesse. Você tem interesse em falar de alguma coisa, né? Algo que você se sente mais à vontade de falar e tal, mas às vezes eu dou algumas sugestões. Olha, eu acho que ia ser muito legal falar disso com você. Então, olhar para o trabalho da pessoa e conseguir ver além da técnica que ela faz é algo também que eu tenho exercitado muito e que eu acho que tem sido muito bacana de fazer com o trabalho das pessoas. Mais uma coisa que eu aprendi, que eu descobri, é essa criação de uma rede incrível que eu não imaginei que fosse possível, assim. Não tô falando só das pés de mesa, é claro que as pés de mesa estão no meu coração, e até porque a gente tem um lugar ali onde a gente conversa, onde todo mundo se ajuda num nível muito bacana. Raquel já falou disso em alguns episódios aí, contando um pouco sobre como é lá o nosso grupo do Telegram. Mas é muito legal que todo mundo se apoia, se tem dúvidas, coloca lá, todo mundo dá pitaco, sempre com muito respeito. Mas também criar essa rede de artesãs, que eu acho muito legal. Ouvir que as pessoas estão ouvindo o podcast, saber que as pessoas estão mudando, ou estão profissionalizando, ou estão valorizando mais o trabalho delas por conta dos convidados do podcast, dos episódios do podcast. É incrível. E é uma rede que eu não imaginei que fosse possível de se criar com um podcast, né? Então, foi uma coisa que eu descobri e que traz também muito quentinho no coração. E queria agradecer a todas vocês por isso. E número 10, uma coisa que eu aprendi, que eu ainda estou aprendendo, na verdade, é que eu gosto muito do que eu faço e tô tentando ali todo dia me valorizar um pouquinho mais. Eu sempre soube que eu gostava de falar, né? Quem me tem aí no WhatsApp já recebeu meus áudios, sabe que é um podcast à parte. É sempre áudios muito grandes, não consigo fazer áudios pequenos. Mas eu gosto muito, muito do podcast em si. Porque não é só falar, né? Tem muito episódio, inclusive, que eu nem falo tanto, que o convidado fala muito. E eu tive que aprender também a ouvir, tive que aprender também a entrevistar, que é uma coisa que eu também nunca tinha feito. Entender como isso funciona, o fluxo disso, como puxar uma pergunta, como conectar a outra. Isso foi muito legal e eu tenho descoberto que eu gosto muito e que acho que eu tô mandando bem aí, espero que sim. Bom, esse começo de episódio foi realmente só pra vocês ouvirem um pouquinho sobre como foi essa minha experiência e também um pouco dos números, das curiosidades. Mas agora, dito tudo isso, eu tenho certeza que vocês estão ansiosos aí. Vou agradecer demais vocês mais uma vez, mas vamos chamar os nossos queridos colaboradores não remunerados, muito importante essa parte, Raquel e Átila, pra gente ouvir alguns áudios de algumas pessoas que participaram aqui no podcast, falar um pouquinho sobre como foi e também para eles darem um pouco da experiência deles, um pouco do depoimento deles sobre este podcast. Bora lá? Oba! Estamos aqui juntos. Hoje é dia de suruba, gente. Surubão, surubão, surubão. Eba! Falei que depois de eu falar sozinha aí por meia hora no ouvido de vocês, eu ia trazer eles de volta pra vocês. Está aqui. Promessa é dívida. Estamos aqui. A bicha promete, a gente tem que pagar, né? Olha só, assim é fácil, hein? Pois é. Olha aí.
Eu sei que vocês adoram ver o trio Maravilha juntos. Vai, confessa que é melhor. Gente, fazer aniversário é maravilhoso, né? Pode confessar que vocês estão adorando. Muito bom. Tá adorando Sim. esse episódio, né? Sim. A gente responde por eles. Isso. Bom, então eu queria, na verdade, trazer aqui Raquel e a Átila para que falassem um pouco sobre como é estar neste podcast tão maravilhoso, com essa host tão maravilhosa e modesta aqui falando com vocês. Bom, primeiro, vai lá. Vamos fazer um disclaimer que modéstia não é qualidade. Não tenha modéstia se você se garante. Se você não se garante, aí, irmão, aí pega mal. Mas se você tem profundidade na sua caçapa, pode se garantir sem modéstia, tá bom? Boa. Muito bem, então vamos lá. Vou falar pra vocês o que eu acho, o que mudou na minha vida bandida depois que o podcast apareceu. Primeiro que o podcast, né, quando aqui era só agulhas, a gente pode falar que era só agulhas? Pode. Quando aqui era só agulhas, porque a gente mudou lá no grupo do Telegram. Beijo, Telegram! A gente mudou. E agora a gente não fala mais quando aqui era só mato. A gente fala quando aqui era só agulhas. Então, quando aqui era só agulhas... Boa. Eu era uma mocinha ouvinte. Eu ficava ouvindo, sabe? Ouvindo a palavra, tentando vir ao culto. E aí, ser uma pessoa, assim, melhor. Só que depois que eu vim pro cast... Ai, gente, que emoção! Além de ficar famosa e rica, né, gente? Porque agora eu tenho a vinheta que é só minha, que chama Rica. Porque eu sou rica! Além de famosa e rica, eu fiquei assim, eu acho que eu fiquei uma pessoa melhor. Primeiro porque a partir do momento que eu começo a dar conselho pra vocês, tem uma galera policial que fica me fiscalizando, que fica no meu inbox falando, olha só, aquilo ali que você falou de não sei o que no podcast, eu tô vendo fulaninha que você segue e tá fazendo, então não pode, então você tem que seguir. Tem polícia, tem patrulha canina, rapaz. Então, Caraca. assim, patrulha canina. Então, K9. o podcast, ele me obriga a ser uma pessoa melhor e tomar mais conta do meu rabbit, porque, né, se meu rabbit ficar aparecendo, mesmo que não seja eu fazendo cagada, quando as pessoas com quem eu ando fazem cagada, as pessoas me cobram. Eu acho isso muito legal. E do ponto profissional, eu acho que a questão de ficar dando conselho pra vocês, né, porque é sempre melhor dar conselho pro outro, né? Faça. Julgar. Tipo, você manda, né, mas tu não tá fazendo nada, mas assim, não, faço. Eu acho maneiro porque no final me bota pra pensar muita coisa e o meu negócio cresceu muito por conta das coisas que eu comecei a pensar no podcast com vocês. Esse pensamento coletivo, né, essa coisa de juntar todo mundo e um fala, o outro fala e a gente vai adicionando ideias, então eu acho que tá formando um grande mosaico e eu acho que o podcast tem um papel assim, fundamental, fenomenal, porque era um fenomenal com fundamental, ficou essa palavra esquisita. Então, de trazer o que é a legalidade. A legalidade, né, o banho todos os dias, limpar bem a orelha, né, limpar entre os dedos, aquela coisa assim, de estar a pessoa limpinha. Sim. A gente não quer o artesanato sendo uma coisa suja, uma coisa escusa, uma coisa de segunda categoria. A gente tá lutando pra vocês entenderem que tem que fazer as coisas da maneira correta, tem que fazer dentro da lei, tem que fazer sem furar o olho do outro, sabe? Sem ficar roubando, porque é roubar. Quando você pega um personagem de alguém, você está roubando, sim. É crime, sim. Então a gente tem que colocar essa classe pra pensar nisso. E pensar na valorização do artesanato mesmo, Exato. sabe? Da gente tá fazendo artesanato, mas a gente também ser profissional, pagar imposto, minha gente, sabe? Ter da carteirada. Então, pra mim, o podcast trouxe tudo isso. Pra vocês, eu não sei. Ai, meu Deus, eu não sei. Acho que você traz. Porque, assim, pra lembrar que a Raquel participou como convidada no episódio número 9, né? E aí, depois disso, a gente começou com essa ideia aí de, vamos fazer aí um quadro e tudo mais, e aí... Não, depois eu me convidei, falei, pô, me dá um lugar aí, tia, dá uma vaga aí. Eu não ia contar isso, mas tudo bem, já que você contou, eu ia falar que a gente pensou junto, mas tudo bem, você se convidou e eu aceitei. Eu não tenho vergonha das coisas que eu falo. Gente, a gente não tem que ter vergonha de nada, entendeu? Se você fez uma coisa errada, você vai lá e pede desculpas. Mas não tenha vergonha, porque essa vergonha que você passou, se você pensa que é vergonha, é o que faz você o que você é o que faz você crescer. Então não tenha vergonha, se assuma, seja lá quem você for, tá? Átila, eu quero te fazer uma pergunta. Exato. Olha só. Faça. Você leva o nosso podcast na sacanagem ou você leva a sério? Na sacanagem, claro. Coisa boa. Cara, eu achava que era, mas eu falei, eu vou perguntar pra ver a saia justa que ele vai ficar.
É isso aí, Átila, tem que assumir quem você Sem vergonha na é. cara. Isso aí, assume Aqui, quem ó, de você é. baixo pra cima, aqui, ó. Muito bem. Ó. Pô, bota pra gravar essa tela aí, cara. Bota pra fazer um videozinho aí da tela pro povo ver a gente fazendo bagunça, então. Enfim, vamos lá, Átila, sua vez de contar. Finge que o podcast é legal pra você, Sim. não sei, fala alguma coisa, preenche uns 5 minutos aí, pelo menos, Cinquinho, vai. eu queria pedir pra banca repetir a pergunta, por favor. Candidato, repita a pergunta, por favor. É sério, eu esqueci Tudo qual era a bem, eu pergunta perguntei mesmo, pra fiquei você. aqui preocupado. Vergonha. Não, a pergunta da Fê pra iniciar. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria que você dissesse o que é o podcast pra você, como é participar do podcast toda semana. Participar do podcast, pra mim, é uma experiência bem diferente do que eu já tive anteriormente. Eu já participei de outros podcasts, no plural mesmo. Sim. Só que geralmente era de coisas que eu sabia o que eu tava falando. Na maioria das vezes. O interessante daqui é que muitas das coisas eu não sei direito. Claro que quando tem episódio que a Fê me chama, por exemplo, de YouTube, isso é uma coisa que eu sei de fato, né? Que eu trabalhei de fato. Ou quando ela me pede alguma coisa de edição, essa parte técnica, isso é uma coisa que eu sei. Só que os assuntos específicos da área, eu sei o da minha só, né? Que é pintura de miniatura. Então, é legal pra abrir o leque. Nenhuma área, porque pintando miniatura não é nem artesanato. Isso daí é um trabalho muito sofisticado de pessoa rica, né? Claro não, gente. que é. Isso aí é categoria Leonardo da Vinci e Michelangelo, querida. Não é. Não, mas pode ser qualquer coisa. Você pode pintar miniatura de presépio. Pode ser. Tá certo. Gesso. Um dia eu vou fazer isso, inclusive. Certeza que vai dar Mas view. é porque eu acho que é muita riqueza, né? Então por isso que eu tô falando que é de categoria muito avançada. Porque comprar esses game boards aí não deve ser baratinho, não, amigo. Então. Não é barato. Mas hoje em dia deu sabe que deu uma popularizada com a impressão 3D? Então, como agora é barato, você pode contratar esse serviço, por mais que você não tenha impressora, você pode contratar esse serviço de uma maneira bem barata, assim, não fica muito caro não, viu? Pra você ter uma miniatura só sua. Legal, assim, sabe? Antigamente era bem difícil você comprar esse tipo de miniatura com boa qualidade pra pintar. Mas enfim, é legal aprender sobre outros temas, inclusive coisas que eu não sei de verdade, que eu deveria saber. Por exemplo, abrir um CNPJ e ser gente. Isso eu poderia, né? Tá fazendo. Poderia. Eu vou fazer em breve, eu acho que Poderia isso, do verbo, estou aqui há um ano, mas não fiz. Preciso fazer, porque eu acho que em breve eu vou precisar mesmo. Então, mas a questão do CNPJ, é até bom você ter falado disso aí, porque muita gente trabalha no artesanato, mas nem se liga, fala assim, pra quê? Isso aqui, não. Então fala, eu tenho meu CLT, não preciso. Só que, cara, se você é uma pessoa, por exemplo, que faz, como é que chama aquele negócio de imposto? Como é que faz? Declara imposto? Cara, como é que você vai explicar, sei lá, 30 mil, 40 mil a mais que entraram no seu ano? Porque se você já ganha 30 mil, 40 mil, você já tem que fazer declaração. Então, assim, obrigatoriamente você já deveria fazer. Então, eu acho que, assim, pra mim, eu, como uma pessoa louca, sei lá, eu sou louca, mas eu sou muito pé no chão. Eu não dou conta de viver no fio da navalha. Eu não dou conta de viver na ilegalidade. De estar sujeita a, entendeu? A tomar uma multa. Eu tenho vergonha quando uma pessoa me chama atenção por uma coisa qualquer da vida. Imagina um policial chegar na minha casa, uma intimação que eu tô devendo pra Receita. Gente, sabe assim? Eu acho que abro um buraco e morro, porque eu não fui criada pra isso. O ultimato, né? O que minha mãe vai pensar disso? Sim, sabe? Total. Eu acho que no caso do Átila, não é nem só, porque você não ganha tanto dinheiro com o canal, né? Porque você não faz comissionado nem nada, mas você tem as coisas de empresas, né? Que às vezes querem te pagar alguma coisa, você precisa de um CNPJ pra... Exato, que querem nota. Exatamente. Mas voltando à pergunta, vai lá, Átila, continua. Porque esse episódio tinha um objetivo real? Era só conversa, não? Isso. Tá aí, o objetivo é esse aí mesmo. Minutos ouvidos. Ai, cara. Voltando, vai lá, Átila. Você falando que aprende coisas que você deveria aprender, continua. Vendo outras perspectivas que estão bem separadas da perspectiva do meu público, por exemplo, né? Com um público majoritariamente feminino do podcast aqui. Sim. Que não é o meu caso, apesar de ter 13% de mulher lá que me segue, a maioria é homem, né? Mas é legal ter essa outra perspectiva. Eu acho legal participar também da leitura, eu sempre acho bem engraçado, eu acho que é uma tarefa divertida. Interagir às vezes com as pessoas que vêm me falar. Às vezes tem gente que vem que é do podcast e vem comentar nos meus posts do Insta, às vezes até nos vídeos do YouTube. Muito bem. Enfim, é legal isso. Atingir um público, às vezes, que eu não atingiria normalmente, pelas vias normais que eu tô acostumado ali. E também ajudar a amiga aqui, né? É isso aí. Exatamente. Na verdade, esse é a primeira função, É o né? primeiro. Sempre você troca na edição lá, que coloca esse na frente. Tá bom. Mas eu achei, é sim, porque no final das contas o podcast trouxe pra gente muita troca que a gente não teria dentro do nosso nicho. Por exemplo, eu lido com encadernadora, porque é o que eu faço.
tem umas bordadeiras, umas costureiras, mas assim, o podcast, ele começou a me abrir, por exemplo, as meninas do crochê, com quem eu nunca andei, porque crochê eu não faço, eu não tenho interesse, pra que eu vou andar com o povo do crochê? E a galera do crochê é mó animada, cara. Então, assim, eu ando com a galera do crochê. Então, você começa a andar com uma galera que você nem, de repente, não tinha a ver. Tem outras situações. Então, assim, o crochê tem muito barraco. Gente, que espetáculo, né? Aí que tá o lugar Faz bom, pipoca e fica olhando. Gente, mas é todo dia tem faca voando. Que loucura! Eu fiquei chocada. Verdade. Não que na encadernação não tenha um pessoal que tá fora da casinha, né? Mas assim, é que no crochê tem muita galera voadora, assim. É muito... Cara, tem umas voadoras assim toda hora, tem os pés no peito, sabe? Nossa! Não só entre as crocheteiras, como as empresas, né? Né, Triângulo, que fica tentando fazer confusão aqui com a galera do crochê. Então, assim, eu acho que a gente acaba vendo outras situações que eu acho muito bacana, são outras visões, outras maneiras de trabalhar. Então, a galera do crochê, por exemplo, já tá bem focada na questão de... Já tá muito evoluída, né? As influências do crochê, elas já são pessoas que trabalham praticamente só com um produto virtual. E aí, você tem a galera aqui que ainda tá trabalhando, ralando, né? Pra conseguir fazer produto dia a dia. Então, é muito diferente a realidade de uma da outra, a renda da pessoa. É muita diferença de um negócio pro outro. E também tem tanta coisa que é tão igual. Então eu acho que o podcast conseguiu abraçar muitas gangues diferentes, né? Muitos mundos diferentes. Muitas diferenças, incluindo diferenças de gênero mesmo. Porque a gente tem no podcast, a gente tem... sendo 2 meninos somente, a Átila e o marido de Fernanda. Mas, na verdade, então, que eles não são exatamente artesãos, mas assim, as outras 98%, o resto todo da mulherada, nós temos mães de gêneros de filhos diferentes também. Então, a gente consegue ter uma conversa, um diálogo muito grande sobre muitas coisas outras. Então, eu acho que, no final, o podcast acaba virando realmente uma grande família. Uma grande reunião de pessoas que conseguem conversar. Através de um tema, elas conseguem conversar sobre outros temas e encontrar essa roda de amizade, de apoio, sabe, de respeito. E eu acho que é isso que o podcast tem trazido pra gente. Não só pra nós que estamos fazendo, mas pra quem tá ouvindo. Ai, gente, falei tão bonito, fiquei até emocionada. E tinha que zoar no fim pra ninguém chorar, né? Você sabe. Sou dessa. Senão a gente começa a chorar, cai a alegria. Mas é isso, cara. Eu acho que virou, né? Mas Fê, você falou pra você o que significa o podcast já nessa meia hora? Dinheiro no bolso é cash, meu irmão! Tô rica! Vou fazer a pergunta pra você. Como é que você se sente sendo apoiada financeiramente pelas pessoas que efetivamente não estão levando nada, né? Porque assim, ela não tá pagando ela não tá te dando uma grana mensalmente, mas ela não está recebendo vantagem. Assim, claro que ser uma pé de mesa é uma mega vantagem, tá? O mortalzinho aqui não é pé de mesa. Eu acho que, na verdade, eu fiquei bem surpresa quando as pessoas começaram a apoiar, porque, de verdade, eu achei que demoraria mais. Não tô dizendo que eu não achei que as pessoas apoiariam, eu achei sim que algumas pessoas apoiariam, mas foi rápido até, e eu acho que tá num número bom. Claro que dá pra chegar muito mais, viu, gente? A gente cabe muitas pés de mesa, fiquem tranquilas. Mas... Infinito. Infinito. Mas realmente eu fiquei surpresa, mas eu acho que pra mim ele dá um selo de você tá fazendo algo certo, né? Eu acho que tem isso. E também me traz uma responsabilidade de estar sempre trazendo coisa boa, tá sempre trazendo gente legal toda semana. Eu me preocupo muito, assim, se na semana o episódio eu acho que não foi muito bom, eu fico, será? Não, vou chamar outra pessoa, tem que ser muito melhor na semana que vem. Esse áudio aqui não ficou tão legal, tem que ser melhor, sabe? De domingo de manhã eu ter que estar mandando o link pra todo mundo, sem falta, não importa que se eu virar à noite pra poder terminar. Então, eu acho que também criou uma responsabilidade de um trabalho de verdade. Eu acho que se não tivesse essas pessoas apoiando, se não tivesse as pés de mesa, eu talvez não estaria com tanta seriedade fazendo, né? Porque hoje eu vejo que tem gente que tá ali esperando esse meu trabalho e pagando por isso, né? Talvez até não estaria... A gente nem teria mais podcast no ar, porque você vai desistindo, vai cansando, vai não sei o que, você fala... Exatamente. E você vai priorizando, porque no final das contas, pode não ser uma grande grana, mas se parar pra fazer a conta, você tá tendo as suas horas trabalhadas recebidas. Então, que bacana, sabe? Assim, então, é uma coisa que eu acho que fica bonito, né? Dá aquela sensação de quentinho no coração. Fala, até que eu faço o negócio direito, né? Tá vendo? Exatamente. Acharam que eu não ia dar em nada. Aí, tô dando pra mão de coisa, que beleza. Exatamente. Né? E eu ia falar, inclusive, que essa é uma coisa bem real, porque eu já tive outro podcast há muito tempo.
não existia nenhum tipo de financiamento nem nada. E eu acho que a gente meio que parou por isso, no final das contas, né? Foi começando a cansar. A gente durou 3 anos, pra vocês terem uma ideia. Não foi pouco. Foi bastante. A gente chegava a 2.000 downloads numa época que podcast era só o Jovem Nerd. Exato. Que o cara tinha que baixar no servidor nosso. Não era que tinha um SoundCloud pra gente upar lá e o cara ouvia no celular. Mas no final começou isso. Começou a desanimar, porque aí não tinha um apoio constante. Às vezes um ou outro aparecia pra fazer um anúncio e tal, mas era pouco. O servidor já era muito caro também, que a gente tinha que pagar, né? Pensa, a gente tinha que pagar o servidor, o espaço no servidor. Contratar o servidor de acordo. Você tem que saber configurar a memória do servidor pra saber se o banco vai aguentar aquilo ali, o tanto de pessoa, o número de request que vai dar. Enfim, era uma merda. Era muito complexo. E a gente não ganhava nada, literalmente. Perdia de dignidade ainda, no nosso caso. Eu acho que, assim, hoje você tem a popularização do podcast. Gente, eu era gaga quando criança, não esqueça. Eu até que melhorei bastante. Então, assim, tem uma galera tá fazendo, quero fazer podcast, assim, mas as pessoas... Eu acho que o que tem de diferente no nosso podcast não é porque eu tô aqui, não. Porque antes de vir pra cá, eu gostava já e queria entrar. Por isso que eu forcei a barra. Mas eu acho, assim, que tem uma galera que não tem muito compromisso com o que tá falando, não, tá? Tem uma galera que tá fazendo... Como faz live, como faz postagem, como faz o trabalho delas, tá cagando. Eles querem botar pra andar, quer ter curtida, like, sei lá, quer fazer de conta que tá no poder, no alto da montanha. E as pessoas não têm compromisso, elas não fazem pesquisa, elas não trazem pessoas sérias, elas trazem pessoas mascaradas, ou seja, fingem que são pessoas que realmente estão surfando onda, mas não estão porcaria nenhuma, tá todo mundo com pires na mão pedindo arrego. Então eu acho que o nosso cast, ele tem esse compromisso. A Fê faz uma curadoria muito bacana de trazer gente que realmente vai somar alguma coisa. Nem que seja só gargalhada, mas vai somar. E agora eu quero dizer que vocês, nossas ouvintes, estão fazendo um trabalho ruim. Vocês não estão divulgando a palavra o suficiente. Porque as pessoas... Cara, porque as pessoas ainda não estão fazendo. A gente ainda não tem 10 mil plays por semana. Eu acho absurdo, entendeu? A gente, cara, assim, o tanto de material que a gente traz pra você, o tanto de informação, sabe? O tanto de lama que a gente tá te tirando da lama. Porque a verdade é essa, a gente te tira da lama. Isso aqui é marketing para vendas sem te cobrar nada, cara. E sem mandar você clicar aqui antes que você morra, que vai desativar o botão que, né? Que Lost vai caber lá o negócio. Então, assim, a gente faz um marketing super tranquilo pra você, assim, fofinho, com gargalhada, amorzinho, dá desconto, cupom, faz sorteio e você, cara pálida, não tá me ajudando, você não tá mandando esse link pras pessoas, você não tá, entendeu, distribuindo a palavra. As artesãs precisam conhecer a palavra do Senhor podcast entrelaçadas, moleque, tá bom? Podcast. Então, por favor, distribuam a palavra, que eu tô ficando chateada, vou botar de castigo, vou parar de fazer o podcast, vocês vão ver só, vou fazer greve. Bom, gente, então vamos aproveitar agora, já que não teremos recadinhos da semana. Não, vamos ter sim recadinhos da semana. Tivemos áudios de pessoas queridas aqui que participaram do podcast. Vou tocar aqui o primeiro áudio da nossa querida Fê Schossler. Fê, falei certo? Schossler, falou Schossler, tá aí a nossa meia tigela. Vem, meia tigela. Fê, mãe, Átila, recadinho de meia tigela pra vocês. Eu sou publicitária, eu trabalho todos os dias no meu CL Treta e eu sou obrigada a fazer propaganda de coisas que eu nem gosto tanto assim, tá? Pra não dizer outra coisa. Então, assim, no meu tempo livre eu só faço propaganda do que eu realmente acredito, do que eu realmente gosto. E se tem uma coisa que eu divulgo pra geral, é o Entrelaçadas. Gente, que trabalho lindo que vocês estão fazendo. Amei participar 2 vezes desses 50 episódios aí, ó. Eu tô muito sucesso. Gente, adoro demais. Me chamem quantas vezes vocês quiserem, que eu tô sempre disponível. E vou continuar fazendo propaganda de vocês, porque o serviço que vocês estão prestando é muito maravilhoso para nossa comunidade artesanal. Sucesso, sucesso, sucesso. Vendo muitas camisetas, vendo muitas canecas e que cada dia tenham mais pés de mesa aí para bancar os dinheirinhos, porque o dólar, como vocês sempre falam, só sobe, tá, gente? Beijo, parabéns, meu povo. Schossler, sua linda! Meia tigela maravilhosa, gente. Ela é maravilhosa, né? Acho que já pode pedir música praticamente. Já vai poder pedir música. Falta mais um pra pedir música. E ela é pé de mesa também, tá? Pra vocês saberem, ela é pé de mesa apoiadora, tá? Tá aqui com a gente, 100% faz estampa bonita. Vocês conhecem a minha tigela, eu tenho certeza. Queria agradecer demais, né, Fê? Além de estar sempre disponível
pra poder gravar comigo. Muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada pelo áudio também, pelo carinho e pela propaganda. Fê realmente veste a camisa e faz propaganda do podcast sempre que pode, né? Muito obrigada. Isso aí, propaganda profissional, hein? Eu quero saber se o podcast está fazendo propaganda para a Xosla. Sim! Claro, sempre. Opa! Sempre. Vamos lá para mais um áudio agora da nossa querida Débora Alves. Eu adorei ter participado do podcast Entrelaçadas, fiquei muito feliz com o convite da Fê, porque eu acho que é um espaço privilegiado de discussão para quem empreende no meio artesanal. Então é um podcast muito bem feito, em que a gente discute não só o artesanato em si, mas assuntos afins que fazem parte da vida da gente, sempre sob a ótica de quem está empreendendo nessa área. Então é muito bacana e sempre que eu posso, eu tô lá maratonando todos os episódios. E Débora crocheteira, né? Crocheteira linda, já. Muito bem. Já é da turma a minha nova turma, minhas novas amigas. Minhas novas amigas. Claro, pô, minhas novas amigas do crochê. Uhum. E eu acho assim, tem certas pessoas, né, que você tem um carinho maior, você tem um respeito, tem uma coisa assim que você fala, poxa, essa pessoa, ela tem um caminho tão bonito, né? Eu tenho uma admiração profissional por ela muito grande. E a Débora é uma pessoa, ela é muito querida. Ela é muito querida pelas pessoas. Ela tem essa... Ela emana essas coisas gostosas das pessoas, né? Essa vontade de ser melhor, de fazer melhor, de ser feliz. De não ter essa história de política de cancelamento. Não precisa. Vamos conversar. Então, é muito honroso saber que ela acha que o trabalho que a gente faz aqui, né, é um trabalho que importa. Ai, gente, que fofura. Demais. Débora é uma querida, super querida, e tô marcando para gravar outro episódio com ela. Já temos tema, inclusive, estamos quase lá para marcar. Muito obrigada, Débora, pelo seu áudio aí e também pela sua disponibilidade. Adoro essas pessoas que são muito disponíveis, assim, para mim. Muito bem. Vamos lá para mais um áudio, então, de quem? De quem? Bru Escopel, não podia faltar, né? Gente, quem diria que o nosso podcast favorito já tá fazendo 1 ano com essa carinha de bebê que ele tem? 1 ano das gracinhas da Fer, da mãe do Japinha, do Átila e de tanta gente querida que passou pelo podcast. 1 ano da nossa melhor companhia, do nosso podcast artesanal, das pés de mesa, que eu amo de paixão. Queria agradecer demais a todo mundo que compartilha, que leva o podcast adiante, que apoia. Agradecer a todo mundo que trabalha para que ele possa acontecer, que é por causa de vocês que a gente tem essa ferramenta tão incrível para o nosso crescimento profissional, para a nossa diversão, para o nosso relaxamento e para conhecer gente tão maravilhosa. Um beijo, parabéns, Fer, por ser a nossa locomotiva, o nosso carro-chefe nessa bagunça. A gente ama muito estar aqui, a gente ama muito tudo isso. Um beijo. Cara, Bru é uma fofa, sa.com.br, gente, sério, se você procurar lá no dicionário fofa, vai estar a cara da Bruna, tenho certeza. E ela é muito, gente, ela é muito gente boa, ela é muito louca, mas ela é muito real, o que eu gosto é disso, entendeu? Ela é louca, mas quando ela não tá nos dias bons, ela fala, gente, hoje não tô boa, não vou falar, tal, tchau. E é isso mesmo, entendeu? Não precisa ficar fazendo personagem, gosto muito, cara, Bru, tu é outra crocheteira que ganhou minha vida. Ai, gente, vou ver. Ai, que coisa mais gostosa essa Bru. Adoro esse povo do crochê, gente. Ainda vou fazer crochê, vai ver só. Vai, com certeza. E como já falei aqui nesse episódio, Bru é a única que participou 3 vezes, por enquanto, né? 3 vezes do nosso podcast. A nossa maior convidada aí, além do Átila e da Raquel, que não conta, né? A gente já tá aí toda semana. A gente já não é convidado, Átila. A gente já é pessoa não quista. A gente já... Isso, é o abajur ali que já ninguém liga, mano. Imagina, que é isso, gente. Gosto muito de vocês. Sabe que eu ia falar uma coisa curiosa que aconteceu. Diga. Eu até tinha falado já pra Pepe. Outro dia um amigo meu veio falar que ouviu a propaganda do podcast lá no Naruhodô, porque a Fepa menciona eu, ele falou, ouviu o seu nome lá, era um cara que trabalhou comigo, ele nem trabalha mais, ele tá, sei lá, morando em outro país agora. Ele falou, caraca, viu o seu nome lá, é você mesmo que ela tava falando? Eu falei, exatamente, poxa. Podcast Entrelaçadas, esse mesmo. Outro Átila Kawauchi ia ser complicado, ia né? Ser difícil, ia ser difícil. Vocês perceberam que Átila corrigiu a pronúncia da humanidade, Naruhodô, tá? Nada de Naruhodô pra vocês, então, população, por favor, aprendam, tá? Porque podcast Entrelaçadas também é conhecimento, tá? Não é o rodo da sua, que você puxa a água do banheiro, é rodô, você fica rodando, aí a pessoa que rodou é o Naruhodô, tá bom?
Sabe um outro comum que as pessoas pronunciam errado também, que me incomoda? Katana, é katana. Eu nem pronuncio, eu nem falo isso, gente. Quando eu também não pronuncio pra não ter esse problema. Chama de espada de samurai tá tudo certo, né? Porque chama Isso, aí não tem erro, melhor. Deixa tudo em Aí não tem português. erro. Fala aquele negócio lá. Exato. Aquela lâmina que mata. Pronto. Exatamente. Isso. Ah, meu Deus. Bom, vamos pra mais um áudio, último áudio da nossa querida Bia Moraes. Aê, 1 ano de podcast, 1 ano de entrelaçadas. Parabéns. E Fê, principalmente parabéns pra você por fazer esse trabalho tão incrível, por abrir esse espaço de discussão tão importante pra gente. A gente se sente conectado, assim, pelo menos falando por mim. Eu me sinto muito conectada quando eu posso estar aqui fazendo minhas atividades, principalmente nesse momento difícil que a gente está vivendo, de isolamento, de distanciamento. Poder sentar virtualmente, tomar um chá, um café, ou lavar uma louça, fazer um crochê, enquanto escuta você falando com os convidados daí. Sobre os assuntos que são super importantes, né? Trazendo tema leve, ou então trazendo alguma coisa sobre empreendedorismo, sobre o nosso trabalho, profissionalizar, né, nosso trabalho, ou então refletir sobre o nosso fazer manual, que conecta a gente tanto com a gente mesmo aqui no presente, quanto com o nosso passado, com a nossa ancestralidade, como disse a Estefânia. Então, cara, só agradecimentos mesmo. Muito obrigada e parabéns pra você e pro podcast, por estar fazendo esse 1 aninho. Espero que venham muitos outros. Eu tô percebendo que só veio crocheteira pra esse áudio. Quer dizer, teve a minha tigela pra aliviar, tá? Mas só veio crocheteira. Então a turma do crochê realmente é mais legal, tá vendo? Tá vendo? Pronto. Bia, querida, virou super amiga no final das contas. A gente se fala quase todo dia. Muito obrigada mesmo pelas suas palavras queridas aí. Obrigada aí. Eu acho que eu eu coloquei os áudios que falavam bem de mim. Só queria deixar claro aqui. E esse foi um dos melhores. Ah, lógico, né? Falar mal não existe. E também, pra finalizar aqui nossos queridos áudios, tem um áudio da nossa primeira pé de mesa. Arrasou! A primeira pessoa que apoiou este podcast, nossa querida Tereza. Oi, Fernanda, Raquel, Átila. Oi pra todo mundo que tá ouvindo. Tereza Damaso por aqui. E eu tô passando só pra dar os parabéns pra vocês pelo excelente trabalho. Queria dizer que eu tô com vocês assim desde antes de ser entrelaçadas, né? E eu aprendo muito ouvindo os casts. Tanto tecnicamente, né, pro meu negócio e tal, quanto pra vida pessoal mesmo. Vocês me proporcionaram, além de boas gargalhadas nesse 1 ano, me proporcionaram também uma oportunidade de fazer parte de uma comunidade incrível, né, de pessoas que se ajudam, que apoiam, que estão sempre empurrando a gente pra cima. Muito obrigada, Fernanda, por não desistir, por continuar, por fazer esse trabalho maravilhoso. Raquel pelos conselhos, Átila, nossa, são muitas gargalhadas com você. Então, parabéns pra vocês. Mais uma vez, obrigada. E é isso aí, gente. Feliz aniversário, entrelaçadas! Beijo! Tereza, sua linda, maravilhosa. Ela é a musa dos nossos, como é que chamam? Resumos. Porque quando tem 30.540 mensagens, é Tereza que vem fazer o resumo e faz a ata da nossa conversa. Boa. Ela é uma pessoa muito sensata, crocheteira. Porra, gente, eu tô achando que esse podcast realmente só tem crocheteira. Queria falar, vocês, pessoas que estão ouvindo que não são do crochê, por favor, se manifestem. Não como uma alma perdida encostando em mim, tá? Se manifestem dizendo, não, eu não sou do crochê. Entendeu? Grita lá. Mas Tereza, você é maravilhosa. Todo mundo gente, ela é muito querida no nosso grupo do podcast. Sim, muito mesmo, querida. ela é muito querida. E não podia ter essa comemoração desse 1 ano sem você, Tereza. Ai, que zigue! Boa! Exatamente. Gente, olha, muito obrigada por todo mundo que mandou áudio, muito obrigada por todo mundo que comentou, muito obrigada por todo mundo que vai comentar nesse episódio, por favor, já tô agradecendo com antecedência. E queria lembrar aqui que se você está ouvindo este episódio no dia 15 de março, que é o dia que saiu mesmo o episódio, amanhã tem live com a Átila e com a Raquel, às 6 horas lá no YouTube, hein? Não, pode falar. Ih, não vai poder falar palavrão, né? Vou ter que segurar a língua. Ou pode?
E desmonetiza o vídeo, né? Também, então não pode. Ó lá. Ó, mas não dá dinheiro, mas então não pode. Então tá, faz de novo aí, então tá bom. A gente vai lá terça-feira. Terça-feira, às 18 horas, a gente vai ter a live onde a gente vai falar um monte de bobagem, sem palavrão, pra não ter problema com o YouTube, mas a gente vai falar um monte de bobagem e vai fazer o sorteio. Vamos vários. Ao vivo, um monte de coisa. E vocês vão ver nossa cara também, gente, que eu sei que vocês querem ver nossa cara. Vai ser super legal. Ó, então vamos lá. Terça, 16 às 18, ok? Então, terça, 16 às 18, pra ficar fácil de você memorizar, tá bom? Técnica de memorização. Boa. Terça, 16 às 18, vamos lá. E vai ter podcast ao vivo! Direto e a cores. Então é isso, gente. Até amanhã e beijo, até segunda. Eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Beijos e até semana que vem, meu povo! E os episódios mais ouvidos que foram no Spotify, E os episódios mais ouvidos no Spotify foi o episódio, não. Tudo é muito diferente. Preocupa com a cachorra não, que tá no meu áudio, tá? Átila, vai dar tudo certo. Então, tá no meu áudio. Tá no áudio dela, tá tudo certo. Vai lá. Peraí, gente, mas aí se for rolar, eu preciso fazer uma introdução. Tá, vai. Vou ter que cortar isso, ok. Como você se sente, então, Fê? Como você se sente quando você tem... Cara, agora o cachorro aqui na minha... É o vizinho. O cachorro deve ter ouvido o Átila, tá gritando. Enfim. A Fê sumiu ou fui eu que sumi? Voltou? Pra mim não voltou. Tá tentando reconectar. Não, pra mim... Eu tô vendo as duas, mas vocês não estão se vendo, pelo jeito. Mas ela tá falando? Então, eu não vejo a Fê. Tá, tô vendo ela normal. Mas você tá ouvindo ela falar? Tô vendo e ouvindo. Transmite aí, você vai ser o Chico Fala Xavier. alguma coisa aí. Transmite aí você. Agora faz a gargalhada, pô. Que estranho. Então tá gravando do local, então só que tem que ouvir o áudio. Bota o áudio, mas aí eu não vou conseguir ouvir ela, mas tudo bem, vamos lá. Você não tá... mas eu não vou ouvir o áudio, não tem maluco. problema, né? Vamos Não ver. tô ouvindo nem vendo, mas eu vou compartilhar o áudio. Eu vou renarrando, reinterpretando as falas. Ai, senhor, que fácil que vai ser. Você não vai falar tchau? Ué, mas não era o Átila que era o último de dar tchau, gente. Ele não ia fechar o negócio, tu bagunçou. Então tá bom. Então pera. Então vou fazer e você faz de novo, fala vai. aí que eu ponho Então, agora o cachorro tá latindo. Agora então a Fernanda vai lá e altera. Tudo bem, ela dá o jeito dela. Eu edito, tá tudo não certo, tá na sua gente. linha, não tá na sua linha, não tem problema. Só dá stop aí que eu edito essa bagaça, vai.